Olá, que Deus abençoe a todos. Nesse vídeo, como diz o título do vídeo, nós iremos falar sobre as verdades fundamentais da vida, porque hoje em dia surgiu essa questão do politicamente correto, aonde um grupo de pessoas pensam algo e querem que todas as pessoas pensem igual a elas. Ou seja, esse grupo tem, mesmo que tenha uma ideia infundável, uma ideia ruim, uma ideia mentirosa, o politicamente correto força as pessoas pensarem como aquele grupo. Então elas não veem os fundamentos lógicos do que está sendo pensado. Por exemplo, se a gente pega hoje a questão sobre socialismo. Socialismo é algo impossível, apesar que tem um grupo grande, principalmente em universidades, que tentam colocar na cabeça dos estudantes essa coisa do politicamente correto, que o socialismo dá certo. E é algo que já foi comprovado por todos os países que tentaram, que não dá certo. Esse vídeo e esse canal não é de forma alguma, não foi feito para falar sobre política, sobre nada que seja evangelho. Só que ele é um canal também para ajudar pessoas que estão pensando errado as coisas. E nós iremos falar nesse vídeo também sobre as verdades fundamentais da fé cristã. Mas eu vou falar sobre várias verdades que têm sido abandonadas pelas pessoas no mundo, justamente por causa desse politicamente correto, onde um grupo, como eu falei no início, forma um pensamento, uma visão e quer obrigar e quer doutrinar todas as pessoas a pensarem igual. Não há discussão, não há debates, não há fatos que mostram que aquele tipo de pensamento que eles pensam é verdadeiro. Então eles estão infectando o ensino nas universidades, passando para as pessoas sem mostrar os dois lados da coisa. Então, voltando para a parte econômica, não vou falar de política, vou falar de todas as verdades, ou pelo menos as verdades fundamentais da vida, que as pessoas não podem ser ignorantes e pensarem que isso dá certo, sendo que dá errado, que foi comprovado que deu errado. Então, o socialismo, por exemplo, na área econômica, não vou falar de política, vou falar da área econômica. O fundamento econômico real e único que dá certo é o capitalismo. E ponto final. Não interessa se tem pessoa que gosta ou não. O fato é esse. As provas, quando o juiz vai julgar um crime, ele julga pelas provas. A mesma coisa tem que ser o nosso pensamento. O nosso pensamento não pode ser formado por aquilo que um grupo pensou. Não. O nosso pensamento tem que ser formado pelos fatos que foram colocados, pelas provas que foram colocadas na mesa. E aí, com as provas na nossa frente, ali na mesa, para a gente julgar aquelas provas, nós adquirimos um pensamento sobre aquele assunto. Então o socialismo não dá certo. Por quê? A União Soviética, antigamente, ela era a Rússia e vários outros países ali vizinhos se uniram para implantar um Estado socialista, um Estado comunista. E ninguém derrubou esse Estado socialista. Os Estados Unidos da América não conseguiram, com guerras, com soldados, com armas, não conseguiu derrubar esse Estado socialista. O Ocidente inteiro não conseguiu derrubar o Estado socialista. Adivinha quem
derrubou o Estado socialista? Eles mesmos se derrubaram. Por quê? Porque o sistema econômico socialista, ele desfinha, ele vira pó, porque não tem fundamentos matemáticos. Vou falar por que não dá certo o socialismo. Um professor chamado Adrian Rogers, professor dos Estados Unidos, que viveu em 1931, ele explicou o socialismo para a sua classe. E a classe ficou morrendo de raiva e ele falou: tá bom então. No começo do ano, provavelmente, ele falou isso. Falou: então nós vamos aplicar o socialismo na sala de aula. Aí passou o primeiro semestre, a média da sala foi letra B, que é uma nota muito boa, não é A é a melhor nota que existe, né? Mas B é a segunda melhor nota que existe. Então ele aplicou para todo mundo a letra B no primeiro semestre. Todo mundo. Aí os preguiçosos ficaram satisfeitos, felizes. Porém, aqueles que se esforçaram, aqueles que são inteligentes, que batalharam para ter uma nota A, não tiraram, mas também não ficaram muito chateados, porque B é uma letra razoável, né? É a segunda melhor letra. Aí no segundo semestre, eles começaram a tirar D, a letra D. Aí a classe já ficou mais nervosa, porque a maioria se esforçou. Aliás, a minoria se esforçou para tirar A. Não, ficou meio chateado por tirar B no primeiro semestre. Aí falou: eu vou estudar mais para tirar A. Aí todo mundo tirou D. Então começou a criar uma revolta dentro da sala. Aí no último semestre, todo mundo tirou F, que é a pior letra que tem. E no final das contas, todo mundo reprovou. Aí houve uma guerra dentro da sala. Aí todo mundo: é injusto, professor, você dá letra F para todo mundo, sendo que eu me esforcei para tirar A. Aí o professor falou: olha, isso é o socialismo. O socialismo, ele quer igualar todo mundo. Só que ele iguala todo mundo na miséria, porque se não houver uma recompensa para a gente fazer algo, a gente vai virar preguiçoso. A gente não vai querer produzir, não vamos querer crescer. E todo mundo vai estacionar e vai reduzir até chegar à miséria. É o que acontece no socialismo. Esse é um primeiro fato. Eles querem equalizar todo mundo, igualizar todo mundo, sendo que é impossível, porque uns são preguiçosos, outros querem crescer. Se você tira de quem quer crescer, quem está se esforçando, e dá para quem não está se esforçando, isso é injusto. E por isso o socialismo não dá certo. Porque se metade de um país trabalha para sustentar outra metade que não trabalha, o incentivo de quem está trabalhando para sustentar aquele que não está trabalhando vai acabar. Então o que vai acontecer? Metade não trabalhava, não produzia nada. A outra metade se esforçava, dava tudo de si para crescer e estava tudo indo para aqueles que não trabalham. Então essa parte que trabalhava, ela vai perder o incentivo de querer crescer. E aí vai todo mundo parar de trabalhar e todo mundo ficar na miséria. Esse é o primeiro fato do porquê o socialismo não dá certo. Agora vamos para o segundo fato. É a questão dos preços das coisas. Como é que funciona o preço das coisas? O preço das coisas ele funciona pela oferta e demanda. O mundo ele é escasso. Não tem, por exemplo, celular para todo mundo, para toda a população. Não tem carro para toda a população. Não é fabricado comida para toda a população. As coisas não são produzidas por toda a população. Por quê? Porque há uma escassez de matéria-prima no mundo. E a cada ano que se passa, década que se passa, século que se passa, essa escassez vai aumentar. Por quê? Porque o mundo está gastando a matéria-prima e não está repondo. Então isso vai acabar. Mas voltando para o assunto econômico. Como é que é formado o preço? É simples. Vamos dar um exemplo aqui. Se o arroz
R$ 5 lá no Nordeste. E aqui em São Paulo é 6, 7. Se chega um governante e fala assim, não, agora vai ser R$ 5 para todo mundo, tanto para São Paulo como para o Nordeste. O que vai acontecer? Vai faltar comida, vai faltar arroz, porque o preço ele é dirigido pela oferta e demanda. Se tem um lugar que está comprando, por exemplo, se é produzido 100 mil sacos de arroz e um lugar desse país se compra mais, então nesse lugar vai ter que subir o preço para que o resto do país consiga consumir, né, por um preço barato, porque lá paga menos, e naquele lugar onde se come mais vai ser cobrado mais, porque é uma demanda alta. Então é assim que é formado o preço. Se você vem e um governante fala, não, vamos derrubar esse preço pela metade, por causa da produtividade que é pouca, você vai fazer com que haja uma escassez de alimento, porque era o preço que mostrava os incentivos. Se numa parte do país paga caro e na outra paga pouco, e você vai e equaliza tudo e deixa igualitário o preço, falta comida, porque o preço é movido pelos incentivos, assim como é essa história que eu contei do professor lá que falou, ó, se acabar os incentivos se acabar os incentivos na sociedade para a pessoa crescer, a pessoa vai virar preguiçosa e não vai produzir nada. Então é por isso que o socialismo não funciona. Então nós não podemos pensar de acordo com um pensamento politicamente correto. Não, nós temos que pegar as provas, os fatos, julgar aquelas provas e os fatos e formar o nosso pensamento. É assim que você forma o seu pensamento com inteligência. Agora, a pessoa que pensa politicamente correto, ela é burra, porque ela não está julgando se aquilo é certo ou errado. Agora nós vamos para outra área da vida também, a área financeira. Não adianta você reclamar porque ganha pouco na sua empresa ou no ramo que você trabalha, porque não é isso que enriquece. O que te enriquece é o tanto que você investe, o tanto que você guarda. Não adianta você ganhar 100 mil e gastar 110 mil. Você vai estar no vermelho, vai ser um pobre com conforto. Existe o pobre miserável, que ganha pouco, e existe aquele pobre que ganha muito, porém ele deve mais do que ganha. Então ele vive com conforto, mas ele está sempre no vermelho. Então o que enriquece é você guardar e investir para o futuro seu, para quando você ficar velho você ter um patrimônio. Agora vamos para outra verdade no âmbito espiritual, que é o grande motivo desse canal e desse vídeo que eu estou fazendo hoje. Eu dei o exemplo na área econômica, que o socialismo não dá certo, dei o exemplo na área mais microeconômica, né, que é como a pessoa ser rica ou ser bem-sucedida, né? E agora eu vou para a principal área da vida de um ser humano e que é a mais importante, porque não adianta você ganhar dinheiro, não adianta você ter uma família boa, uma esposa boa, filhos bons, estrutura financeira, não adianta você ter saúde, não adianta você ter nada disso ou viver num país capitalista, que é o correto, né? Porque, como eu expliquei, o sistema econômico mais justo é o capitalista. Quem trabalha ganha, quem não trabalha não ganha nada. Esse é o justo. Mas não adianta a gente viver essa verdade que eu falei sobre o capitalismo ou sobre a prosperidade, a verdade sobre a prosperidade, se você não adotou a verdade espiritual. Qual é a verdade espiritual? A única verdade espiritual que existe é a seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira
que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade fundamental, a maior verdade que existe em todo o planeta Terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo pagar pelos nossos pecados para que você, pecador, tivesse a chance de ser salvo. E a salvação não é por obras. Milhões e milhões, são mais de 6.000 religiões, se eu não me engano, que existem no mundo, e todas elas pregam salvação por mérito, salvação por obra, salvação por ser uma boa pessoa, por ter um bom caráter, e não tem nada a ver com a verdade real. Porque vamos para os fatos novamente. Jesus Cristo, Filho de Deus, estava lá no céu tranquilamente e ele viu que o ser humano era pecador. Um exemplo, estou dando um exemplo que é real, mas para a gente entender melhor. Ele viu que o ser humano precisava de um Salvador para consertar o pecado de Adão e Eva. Vamos começar pelo início. Por que o ser humano é pecador? Por que existem essas desgraças no mundo inteiro? Por que existe essa pandemia que está tendo nesse momento que nós vivemos? E houve muitas outras que tiveram no passado. Por que existe tudo isso? Por causa do pecado de Adão e Eva. É semelhante ao vírus do coronavírus. Como que é o coronavírus? Uma pessoa pega, outra se aproxima dela, abraça ou chega perto e contrai essa doença. Ela é uma doença contaminável. A mesma coisa foi com o pecado. Adão e Eva, começando por Eva, caiu na conversa do diabo e comeu a maçã, e essa maçã essa maçã fez com que o ser humano adquirisse o conhecimento do bem e do mal. Mas não é só isso. O problema é que o ser humano, a partir de Adão e Eva, adquiriram o conhecimento do bem e do mal, porém optaram sempre pelo mal. E aí todo ser humano nasceu contaminado pelo pecado. Por isso todos pecaram. E tem mais, a lei de Deus é clara. Aquele que pecar deve morrer, e morrer eternamente. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Então Jesus veio para consertar o erro de Adão e Eva. Ele, sendo justo, que nunca pecou, ele veio para consertar. Por quê? Primeiro, a lei de Deus ela não pode mudar. Como eu falei, a lei de Deus diz: aquele que pecar deve morrer. Então Jesus, que é perfeito, que não foi contaminado pelo pecado de Adão e Eva, ele teve que vir ao mundo, sofreu a mesma tentação que Adão e Eva sofreram, que o diabo tentou Jesus no deserto. Jesus resistiu à tentação por ser perfeito, viveu nesse mundo corrupto e mesmo assim foi condenado pela lei de Deus. Por que ele foi condenado pela lei de Deus, sendo que ele nunca pecou? Ele fez isso para morrer no nosso lugar, porque eu e você deveríamos morrer, porque a lei é clara: aquele que pecar deve morrer. Então vamos às provas do fato. O fato é, Deus determinou uma lei: quem pecasse deve morrer. Jesus nunca pecou e morreu por nós, para cumprir a lei de Deus, porque a lei de Deus não pode ser revogada. Então Jesus veio pagar o nosso pecado que nós deveríamos pagar, mas ele assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso pecado, e todo aquele que nele crê recebe agora a vida eterna, imediatamente, porque ele pagou. Todo ser humano, a partir do dia que Jesus ressuscitou, a partir de Atos 2, que foi quando começou a igreja, todo ser humano ali
foi salvo pela graça de Jesus Cristo e todos os seus pecados foram transferidos para Cristo imediatamente. Então, se você não creu ainda, se você crê nele agora, todos os seus pecados são transferidos para a cruz do Calvário e você fica sem culpa nenhuma e você é salvo eternamente. Então, olha os fatos da história. Como é que Deus, sendo perfeito, vem ao mundo, morre pelos nossos pecados e nós vamos achar que a salvação é por mérito humano ou por obras ou por algo que eu faça ou porque eu não fiz isso eu perdi a salvação. Não, a salvação é pela fé. O ladrão na cruz, ele não participou de Santa Ceia, ele não se batizou, ele viveu a vida inteira roubando, fazendo o que não presta, e ele nem sequer pediu perdão a Deus, porque tem uma religião aí, tem várias religiões aí, mas tem uma religião que fala assim, você só é salvo se você confessar publicamente que você creu em Jesus, ou se você pedir perdão. Não, o ladrão na cruz nunca pediu perdão, mas as palavras que ele disse refletiram o que estava no coração dele, o quebrantamento de coração dele. Deus viu o quebrantamento do coração dele. E ele disse assim, o outro ladrão falou assim, por que o Senhor não se salva, já que é o Messias, já que é o Rei dos Reis? Aí esse outro ladrão falou assim, repreendeu ele e disse, não fale assim com ele, nós merecemos estar aqui. Então é o primeiro passo no caminho da salvação, é esse, você reconhecer que você merece ser condenado, que você não é nada, que você não pode se salvar, porque você é criminoso aos olhos de... é criminoso comparado a Cristo, né? Quando você reconhece que você merece a condenação, e aí você faz o que o ladrão na cruz fez, o que ele fez? Ele repreendeu, falou, olha o que você fala, você não teme nem a Deus. Outra coisa, ele confessou que Jesus era Deus, Deus Filho, porque ele falou, você não teme nem a Deus? Nós merecemos estar aqui, porque somos criminosos, mas ele é justo, ele não merece. Aí esse ladrão olhou para Cristo e falou assim, Senhor, eu peço que lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Aí ele falou assim, Jesus Cristo falou assim para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não pediu, ele não precisou falar com todas as letras, me perdoe, Senhor. Não, ele não precisou. Ele apenas assumiu que ele é culpado, que o começo da salvação começa pelo arrependimento. Quando a pessoa assume que ela é pecadora, que ela merece ser condenada, e quando ela reconhece que Jesus é Deus, e que Jesus é Rei, e que Jesus está nos céus à direita de Deus. Então, se você quer ser salvo, reconheça que você merece ser condenado, reconheça que você é um pecador e que nada que você faça vai te dar direito à salvação, e que você precisa de Cristo, e diga, Jesus, eu creio no teu sacrifício por mim, e creio que o Senhor ressuscitou e está assentado à direita do Pai. Quando você entende isso, você é salvo imediatamente, porque Jesus falou, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou, ou seja, já era, passou da morte para a vida. Estávamos mortos nos nossos pecados, como diz Efésios capítulo 2. Estávamos, passado. E João 5,24 falou, passou da morte para a vida. Então agora nós temos vida, porque nós cremos no Filho de Deus. João, a carta de João diz,
Em 1 João, capítulo 5, fala: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você não tem o Filho de Deus, não aceitou Jesus como Salvador, você não tem a vida ainda, você está morto nos seus pecados. Mas quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ter vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então você passa a ter vida. Veio para os que eram seus, ou seja, o povo de Israel, mas os seus, o povo de Israel, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, você recebe Jesus agora, aceita Ele como Salvador, agora mesmo você se torna filho de Deus, pela obra santificadora e justificadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a fundamental verdade, que você não pode pensar igual os movimentos religiosos, que também estão no fazendo um politicamente correto religioso. Existe o politicamente correto das coisas desse mundo, da política, da economia, e existe o politicamente correto religioso, ou seja, todos nós que somos religiosos temos que pensar dessa forma. Um grupo se junta lá e fala, ó, todos nós religiosos vamos pensar dessa forma, a salvação é por obras. O ser humano é salvo por Cristo, mas ele tem que se esforçar, ele tem que lutar, ele tem que perseverar. Aí junta esse pensamento e forma esse novo pensamento diferente, né? Mas a salvação é pela fé e nada por obras, porque o ladrão na cruz não fez nada de obras, ele apenas creu. É óbvio que quem verdadeiramente creu não vai viver da mesma maneira que vivia antes, porque o apóstolo Paulo diz, através do Espírito Santo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então nós vivemos de acordo com um novo homem e vivemos em santidade, não para ser salvos, mas para agradar a Deus. Essa é a verdade fundamental da Bíblia. Somos salvos pela graça e depois de salvos, obedecemos a Deus, não para ser salvos, porque já fomos salvos por Cristo, mas obedecemos a Deus para honrar e agradar o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.